da proteção social. São os casos onde os direitos da criança, do idoso, da mulher, da população em situação de rua, eles são violados ou eles têm a sua existência completamente ameaçadas e desvinculados das famílias e de uma vida comunitária. Toda essa política, ela se expressa em dois equipamentos, que é o foco da discussão hoje aqui, os equipamentos públicos da assistência social, que, na nossa opinião, são as portas de entrada da cidadania. Hoje é muito comum, a população já massificou o entendimento da unidade básica de saúde como a porta de entrada dos seus direitos ao seu corpo, à prevenção. E os nossos centros de referência das assistências sociais, os CRAs, e os centros de referência especializados da assistência social, ainda são poucos conhecidos. O leque de benefícios que eles oferecem de proteção social são poucos conhecidos e ainda pouco divulgados. Mas são as casas e os equipamentos que são a porta de entrada da cidadania. Toda essa política de proteção social, de vigilância socioassistencial e de proteção dos direitos e promoção desses direitos tem como equipamento na cidade de Aracaju 15 CRAs e 4 CREAs, que são os Centros de Referência Especializados da Assistência Social e os Centros de Referência da Assistência Social, onde são desenvolvidos os programas do governo federal e os programas, os projetos e as ações do município de Aracaju, da Prefeitura Municipal de Aracaju. Eu chamo da porta da cidadania, é a porta de entrada da cidadania, né? Concretamente, para citar alguns exemplos, hoje aqui no município de Aracaju, o programa Bolsa Família, que foi o maior programa de transferência de renda a nível mundial, podemos dizer, né? Hoje beneficia aqui em Aracaju 34 mil famílias, injetando mensalmente na economia da cidade em torno de 5 milhões de reais. O benefício de prestação continuada, que significa o idoso ou a pessoa com deficiência, que a família pobre não tem condições de garantir e de prover, o governo municipal repassa o recurso também algo em torno de 5 milhões para idosos sem condições de sobrevivência e pessoas com deficiência. O benefício eventual do auxílio moradia com recursos próprios do município de Aracaju tem uma folha mensal em torno de 600 mil reais, que é o aluguel provisório para as famílias que saíram de área de risco. Só para ter alguma ideia, o programa de apoio integral às famílias, onde se faz um trabalho com as famílias de fortalecimento dos vínculos, de prevenção de vulnerabilidade, o trabalho do Projovem, o trabalho com as crianças e adolescentes entre 7 e 12 anos, depois entre 12 e 17 anos, através do Projovem e através do PET, e o trabalho com os idosos, do fortalecimento dos vínculos e de uma concepção de uma vida ativa, produtiva, para aqueles maiores de 60 e 65 anos. Então, são exemplos que expressam nesses equipamentos, nos CRAs, a política nacional da assistência social. E quando essa criança já perdeu o vínculo com a família, quando essa criança foi violentada, é explorada sexualmente, quando essa mulher ou esse idoso tem os seus direitos desrespeitados, são também violentados nos seus direitos fundamentais, eles são encaminhados para os centros de referência especializado, que é o trabalho especializado, onde uma equipe de assistente social, psicólogo e um educador social procura reconstruir os vínculos com a família, reconstruir até o próprio trabalho psicológico da construção da própria identidade, reconstruir os vínculos de uma vida social, de uma vida comunitária e reintegrá-los à família, reintegrá-los à vida social e reintegrá-los enquanto cidadão, até a própria estrutura do seu ser, que foi desestruturado pelas condições econômicas, por violação e por diversos fatores que a nossa sociedade leva a isso. Então, esses dois equipamentos, né, eles hoje aqui em Aracaju são 15 CRAs, foi um avanço. Eram os antigos centros sociais, né, que no passado ficavam vinculados basicamente no trabalho de creche, né, quando se falava em assistência social e nos centros sociais em Aracaju, era o trabalho de creche, que depois a política de educação incorporou muito corretamente.
E quando foi também construído, ao longo dessas décadas, essa concepção da política de assistência social como uma política mais ampla e com toda essa característica e as especificidades dirigidas a cada setor da população. A criança e o adolescente, no pró-jovem, o idoso nos trabalhos com grupos de idosos, o trabalho com as mães no fortalecimento das famílias. E por último, qual é o desafio principal também agora, que é o desafio nacional e é o desafio que a Prefeitura de Aracaju também está assumindo, é o desafio da erradicação da extrema pobreza também em Aracaju. Porque se nós tivemos um momento de mobilidade social, de ascensão social desses milhões de brasileiros, a perspectiva é de melhoria, é de avanço e não de retrocesso. E o desafio ainda não vai ser a erradicação total da pobreza, essa é uma tarefa histórica, milenar, secular, mas pelo menos erradicar a extrema pobreza, aqueles cidadãos que vivem com a renda per capita até de R$ 1 a R$ 70. Esse é um desafio que o governo federal lançou. A Prefeitura de Aracaju, o prefeito está lançando brevemente o nosso plano nacional, que é um plano integrado, não é um plano da assistência social, da SEMAS, é um plano que envolve todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Aracaju e que tem como público-alvo a população nessa faixa de renda. O IBGE, nós já disponibilizamos onde estão concentrados, quantos são? São em torno de 19 mil pessoas aqui em Aracaju que sobrevivem nessas condições de extrema pobreza, concentrados em 10 bairros, que só é conhecido de todos: Santa Maria, o Santos Dumont, Olaria, o bairro América, o bairro Industrial. Tem uma relação, né, gradativa, decrescente, onde essa população mais pobre está localizada. E as ações que nós vamos assumir tem como 3 eixos também: a inclusão dessas pessoas e famílias no cadastro único, que é a porta de entrada para os benefícios sociais como todo, o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada. Então nós vamos fazer mutirões e fazer a busca ativa de porta em porta nos bairros mais pobres para cadastrar aqueles que ainda estão fora do cadastro único. Nós vamos continuar a política de inclusão produtiva, dar a esses cidadãos a oportunidade de uma qualificação profissional e fazendo convênios e parcerias com o empresariado privado para que eles sejam incorporados no mercado de trabalho, e o fortalecimento também e a qualificação dos serviços que nós já prestamos nos nossos CRAs. Então, essa é a contribuição que eu trago esta noite, achando muito importante que o nosso foco seja a discussão da Política Nacional de Assistência Social e tendo ela como referência na construção do nosso plano diretor. Obrigado. Registramos a presença da doutora Thelma Pimentel, presidente da Fundarte, a vereadora Rosângela, boa noite, Rosângela, e convidamos a presidente da Insurb, senhora Lucimara Passos, a fazer sua explanação. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui de novo, participando do debate, contribuindo aí para a construção desse plano diretor tão importante para a nossa cidade. Cumprimentar aqui os membros da mesa, a vereadora Miriam, a vereadora Simone, professor Bittencourt, Bosco. Bosco, eu estava aqui comentando com os colegas aqui ao lado que eu quero ser assim quando eu crescer. Eu estou... Estou impressionada, com o dever de casa todo na cabeça, sem cola. Eu trouxe a cola porque a memória não está tão boa assim, não. Bom, eu fui convidada para falar um pouco dos equipamentos públicos que têm a interferência direta da ação da Insurb. Eu vou tentar ser breve também. Da última vez que eu estive aqui, eu levei alguns carões que eu falei demais, né, Dicival? Então, vou tentar não me alongar. Bom, primeiro, a Insurb é uma empresa pública, né, que foi constituída através de uma lei municipal no ano de 1990 e teve seus estatutos aprovados em 1991. Ela é uma empresa pública de direito privado e pertencente ao município de Aracaju. Vou falar um pouco... Ah, é? Pode ser, melhor, se for possível. É esse aqui?
Bom, melhor. Os serviços que a Insurb presta são muito diversos, né? Eu costumo dizer que se dividisse a Insurb em 3, ainda daria muito trabalho para todas as 3. Nós somos responsáveis por planejar, coordenar e executar as atividades referentes ao serviço de limpeza pública. É o serviço que a Insurb administra que tem mais interferência na vida cotidiana das pessoas, né? O gerenciamento dos espaços públicos, a administração de cemitérios, lavanderias, banheiros, mercados, feiras livres, apreensão de animais soltos em vias públicas, controle da publicidade visual e poluição sonora, paisagismo e manutenção das áreas verdes. Ou seja, além de ser um número grande de serviços, ainda bastante diverso, né, de naturezas diversas. Já entrando nos equipamentos, né, administrados pela Insurb, nós temos os mercados setoriais, né? Eu vou citar um a um e falar um pouco da situação em que eles se encontram. Mercado Augusto Franco, é um mercado que gera muita polêmica normalmente em torno dos problemas que tem, né, esse mercado estruturais. Problemas, obviamente, já detectados pela Insurb, pela administração e com providências efetivas também já tomadas. O mercado tem um projeto de reforma que está em fase de licitação e captação de recursos que não demora muito a sair, né? É um projeto novo, na verdade é um mercado novo com uma concepção nova. O que ocorre na cidade de Aracaju? É uma cidade que tem uma tendência, as pessoas elas têm a cultura da feira livre, né? Então nós temos experiências a exemplo do mercado do Bugio, que foi totalmente reformado e a feira livre permanece viva, muito viva ao lado do mercado, crescendo cada dia mais, e o mercado não atrai tanto assim o consumidor quanto a feira. Então a concepção desse novo mercado, o primeiro vai ser feito no Augusto Franco, é de englobar, de abraçar dentro do mercado a feira livre. O Augusto Franco é um exemplo desse também, tem uma feira livre fora do mercado. Então, é um projeto que eu considero muito interessante, que muda um pouco a dinâmica e respeita a cultura da cidade, né? Então, você não elimina a feira, valoriza o mercado numa estrutura funcional, né? Então, muito em breve nós estaremos com um mercado novo no Augusto Franco. Mercado Viana de Assis, no Santos Dumont, esse mercado foi interditado e está com uma reforma já em andamento, né? Muito em breve ele estará sendo reinaugurado. Ele sofreu alguns danos estruturais com aquele vendaval que ocorreu recentemente na cidade, então ele foi interditado por isso, os feirantes foram transferidos e está quase pronta a obra, muito em breve vai estar sendo entregue. Mercado do Bugio foi reformado ainda na gestão do então prefeito Marcelo Deda. Mercado Dr. Carlos Firpo, no Siqueira, o mercado no bairro América, do 18 do Forte. Todos esses mercados, eles estão com projeto em andamento para futuras reformas, né? Todos eles têm alguns problemas que precisam ser corrigidos, então nós estamos analisando não só do ponto de vista estrutural, mas também do ponto de vista da funcionalidade do mercado. Pode passar. Os mercados centrais, né? Albano Franco, Antônio Franco e Thales Ferraz. Principalmente o mercado Albano Franco é um mercado também que tem sérios problemas, tanto na funcionalidade quanto na questão estrutural. Problema da ventilação, do telhado, enfim, tem uma série de problemas, a rede elétrica, a concepção ali das câmeras frigoríficas. É um mercado que não está adequado para a questão do tratamento com os resíduos que ele gera. Enfim, tudo isso também está sendo levado em consideração num projeto que provavelmente será de reconstrução também. Ali a problemática é grande,
Isso não está definido ainda, mas a gente está avaliando se o projeto vai ser, de fato, de reforma ou de reconstrução. Antônio Franco Tales Ferraz, com problemas menores, mas relacionados ao uso mesmo, ao mau uso, né? E que são atendidos com um contrato que nós temos na Insurb de manutenção. Contrato esse, inclusive, que foi recentemente alterado. Nós tínhamos 2 contratos, um contrato que tinha pessoal fixo, né, que cuidava dessa manutenção, e um outro contrato que de material, né? Então, isso nos dava limitação na nossa ação, né? Eu tinha lá um número X de pessoas e esse número X de pessoas só podia fazer 1 ou 2 obras por vez. Então, esse contrato foi revisto, nós fizemos uma nova licitação e há mais ou menos um mês assinamos um contrato com uma empresa que oferece material, mão de obra e pode abrir várias frentes de trabalho ao mesmo tempo. Então, a nossa expectativa com esse contrato é que a manutenção desses equipamentos públicos administrados pela Insurb melhore significativamente, as respostas sejam mais rápidas, né? Então, inclusive, essa equipe hoje está dentro do mercado Albano Franco, já corrigindo problemas que se arrastavam sem a velocidade na solução que esses problemas merecem. Então, agora a gente está conseguindo mais agilidade e, em breve, quando a demanda reprimida estiver atendida, sem dúvida, a gente vai ter uma rotina mais tranquila para dar manutenção nesses equipamentos. Pode passar. Cemitérios. Outro problema, né? Que aí a gente esbarra no problema que o professor Bittencourt falou aqui, sobre terrenos, né? Nós também temos dificuldade grande estamos enfrentando dificuldade grande para localizar terreno para a construção de cemitério. Existe uma demanda, existe uma real necessidade concreta de mais um cemitério, pelo menos, público na cidade de Aracaju. Existe uma demanda também de um cemitério na zona de expansão, né? Eu tenho dito, desde que assumi a Insurb, em todas as discussões acerca dessa questão, principalmente da zona de expansão, que, de fato, é necessário um cemitério na cidade de Aracaju. Mas a gente não pode decidir construir um cemitério na zona de expansão sem que haja a verificação da possibilidade ambiental de implantação desse cemitério. É necessário que se façam estudos de área, é necessário que se façam estudos de impacto ambiental para verificar se a zona de expansão tem condições de receber esse cemitério. Os estudos iniciais apontam que a zona de expansão tem um lençol freático muito alto, e isso inviabilizaria a implantação de um cemitério nessa localidade. Isso, os estudos iniciais estão apontando, ainda não é uma informação conclusiva, mas é provável que isso se confirme na conclusão dos estudos. E, paralelamente aos estudos que a gente está fazendo nessa área, a gente está buscando área na cidade para a construção de cemitério. E não está fácil. Até o momento, a gente não conseguiu localizar a área propícia. Inclusive, a gente também está levando em consideração a possibilidade de construção de cemitérios verticais. Talvez seja a solução para a cidade. Isso está sendo analisado também. Nós temos hoje o Helena Bandeira na Atalaia, em funcionamento, o São João Batista. O São João Batista já com um projeto de reforma pronto, em fase de licenciamento na ADEMA. Nós temos lá diversas gavetas e ossuários que estão desativados, não tem condições de sepultamento mais nessas gavetas, e tão logo esse licenciamento ocorra, nós vamos licitar a obra para reforma do São João Batista. Isso vai melhorar muito a capacidade do São João Batista. Pode passar.
Temos inativos o cemitério do ABC, nos Jardins, Náufragos na zona de expansão, e na zona de expansão nós temos 8 cemitérios interditados. Existe uma decisão judicial que determina que esses cemitérios sejam interditados e determina também que a prefeitura construa um cemitério na zona de expansão. Mas também existem leis federais, leis maiores, que nos impedem de fazer essa construção sem licenciamento ambiental. Então, por isso, nós estamos, primeiro, fazendo estudos de área e não estamos inviabilizados de cumprir essa determinação. Sanitários públicos. Esse é um problema seríssimo também, né? Nós temos sanitários na Praça Dom José Tomás, Orlinha do Bairro Industrial, Praça Tobias Barreto, Travessa Deusdé de Fontes. O que ocorre? A impressão que se tem na cidade é que esses sanitários eles não têm manutenção. Isso não é verdade. A manutenção nesses sanitários é constante. Infelizmente, nós temos episódios de fazer manutenção num banheiro desse, e no dia seguinte ele já está depredado. Nós fizemos, ano passado, reforma em todos os banheiros, por exemplo, dos mercados. E, em pouquíssimo tempo, todos os banheiros estavam depredados. No mercado Antônio Franco, isso eu acompanhei pessoalmente, eu fiz visitas constantes nas obras, nós mudamos a questão da acessibilidade, trocamos portas, trocamos vasos sanitários, pias, torneiras. Menos de um mês depois, o sanitário do Antônio Franco estava depredado. Eu tive essa semana lá e fiquei horrorizada com o que eu vi. Infelizmente, essa é uma questão que nós não estamos dando conta de conter. É a questão do vandalismo. Você não pode... Eu fui questionada recentemente que a Insurb não estava fiscalizando os banheiros direito porque estava havendo consumo de drogas dentro dos banheiros e que a depredação. Como é que eu vou fiscalizar uma pessoa que vai para dentro do banheiro, uma área que é absolutamente privada, se essa pessoa está usando droga ou não, se essa pessoa... como é que eu vou impedir que ela quebre o vaso sanitário? Quer dizer, é muito complicado, né? Existe a privacidade da pessoa que não pode ser invadida. Então, a gente tem que realmente pensar como é que se resolve isso. O banheiro da Travessa Deusdé de Fontes, ele tem um projeto pronto também de reforma, ele também está numa situação muito ruim e muito em breve estará sendo executada uma reforma na Travessa Deusdé de Fontes. Equipamentos em praças. Existe uma diretriz hoje, nessa administração, de evitar, nas novas praças que são construídas na cidade, a construção de equipamentos de lanche e bancas de revista. Bancas de revista, na verdade, ocorreu um movimento de mudança de atividade grande, de banca de revista para lanche. Infelizmente, acabou não sendo mais uma atividade tão rentável. Então, hoje, poucas bancas de revista resistem ainda na cidade. Eu acho isso um dado ruim, mas é um dado que está fora da nossa capacidade de administrar, né, de resolver. E aí o que ocorre? Houve uma pressão grande para mudar de atividade para lanche. E de lanche virou bar. E as pessoas, as praças, elas são concebidas para ser áreas de lazer, para que as famílias levem as suas crianças para brincar nos equipamentos, nos brinquedos infantis, nos equipamentos esportivos que essas praças têm recebido. E no momento em que a praça vira um espaço para abrigar um bar, as famílias fogem, perde a sua finalidade. Então, por conta disso, as novas praças, já há alguns anos, elas não têm nos seus projetos equipamentos de lanche. E porque a destinação é basicamente de lazer. Pode passar.
Antes de falar dos PEVs, eu estou falando de lazer, não colocamos na apresentação, mas nós temos o Parque da Sementeira, né, que é o equipamento como? Não. É um equipamento que, com a atenção que tomou, né, ao longo dos últimos anos do poder público, se tornou um equipamento muito caro para a sociedade. Hoje, o Parque da Sementeira é extremamente bem cuidado. Eu estou aqui com a turma da Insurb, inclusive eu não cumprimentei no início, mas eu queria agradecer a presença de vocês, assim. O carinho que essa turma cuida do Parque da Sementeira é uma coisa assim, que impressiona. Todo mundo que trabalha ali é um pouco fiscal do parque, né? Além da equipe que tem por função cuidar do parque. Então, o resultado disso é um parque cada dia mais frequentado. Hoje, eu fiquei impressionada a quantidade de crianças e adolescentes que